Pessoal, quando a gente estiver resolvendo problemas que muitas vezes poderiam ser resolvidos de modo de primeiros princípios, o que é primeiros princípios? É você determinar tudo o que acontece com o sistema simplesmente a partir, né, da descoberta de todas as forças que atuam nesse sistema. Então eu descubro a aceleração, descubro a velocidade, descubro a posição. Então eu resolvo esse problema completamente. Muitas vezes é muito conveniente nós usarmos um formalismo a partir de escalares, né, de um escalar que é a energia de um sistema. Então, muitas vezes eu posso resolver o mesmo problema de determinar o movimento dos corpos, só que ao invés de ficar analisando força, né, resultante e aceleração por primeiros princípios, eu vou olhar para a energia desse meu sistema, tá? Energia é uma grandeza física, é um escalar, tá? Então é importante colocar aqui que é um escalar que está associado à configuração de um sistema. Lembrem que energia é dada em joules, né? Então, como assim a configuração de um sistema? Então, imagina que aqui eu tenho um meu referencial y igual a 0, por exemplo, e eu tenho uma bolinha que está a uma determinada altura do chão. Né? Uma determinada altura, na verdade, que eu vou chamar de y, que é a posição. E aí essa bolinha, ela caiu uma certa quantidade e foi parar em outra posição. Então, aqui, olha, isso define a configuração do sistema, a posição que essa bolinha está. Mudou a configuração, então muda, por exemplo, a energia potencial desse meu sistema, tá? Se a bolinha aqui ela tem uma determinada velocidade e aqui ela passa a ter uma outra velocidade, isso também está associada à configuração do seu sistema. A gente fala então que a energia cinética do sistema ali é diferente nesses pontos, né? Energia cinética está associada à velocidade, energia potencial está associada à posição do seu sistema. Então é basicamente isso, tá? O que a gente quer falar nesse tópico, né, que é relativo a essas próximas duas aulas, é sobre a energia mecânica do sistema, tá? A gente vai ver mais para frente que energia mecânica é a energia de movimento. Então ela está associada tanto à energia cinética quanto à energia potencial, que está associada à posição desse objeto, tá? Mas de um modo geral, a energia de um sistema físico, ela é sempre conservada. A energia que eu falo é energia total, tá, gente? A energia mecânica nem sempre vai conservar, mas a energia como um todo se conserva. Porque, por exemplo, quando um corpo está se movimentando na presença de atrito, a velocidade do sistema vai diminuir, não é isso? Então, a gente fala que a energia mecânica do sistema vai diminuir, porque há essa perda aí por calor, né? Mas a energia como um todo não diminui. Por quê? Porque simplesmente houve uma conversão de energia mecânica em energia térmica, que é esse calor aí, tá? Então, só isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, para a gente entender a conceituação de energia mecânica, a gente tem que definir trabalho, energia cinética e energia potencial. Vamos começar com a definição de um trabalho, tá? Exercido por uma força. Toda força, ela tem a capacidade de realizar trabalho. Então, é isso que a gente quer investigar. Então, considere uma força genérica aí que dependa apenas da posição R. Então, aqui está o meu sistema de referência, por exemplo, x, y, z. Então, a posição R é o vetor ali que localiza a minha partícula em relação, né, a uma origem, por exemplo. Então, considere que essa força é dependente da posição e define-se a grandeza trabalho. Trabalho também é um escalar, também tem unidade de joules. Então, define-se a grandeza trabalho para levar uma partícula da posição 1 até a posição 2 como sendo o quê? Trabalho é a integral da posição 1 até a posição 2, então esses são os meus limites de integração, do produto escalar entre a força, que nesse caso aqui, né, a gente está definindo para forças dependentes da posição. Então, o produto escalar entre a força e o deslocamento, esse elemento de deslocamento dr. Como assim, Ive? Que tipo de integral é essa? Essa é uma integral que a gente chama de integral de caminho.
também conhecida como integral de linha, quando a gente está tratando, né, num caso unidimensional. Então, como é que eu computo o trabalho em termos matemáticos ali, se eu conseguisse visualizar isso nessa minha trajetória que eu desenhei aqui ao lado? Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. A partícula ela sai da posição 1. Vamos supor que ela está sujeita a essa força aqui, ó, representada por esse meu vetorzinho vermelho, e essa força é dependente da posição, certo? Certo. Por quê? Porque nessa posição ela tem um valor de força. Nessa posição, o valor da força, a direção dela, diminuiu. Vou chamar isso aqui de, na verdade, de A. E aqui, aqui tem um B, é um FB. A força está mudando em cada ponto, tá? E a partícula vai do ponto 1 ao ponto 2. O que significa o trabalho dessa força para levar a partícula do ponto 1 ao ponto 2? É, então, o produto escalar da força com deslocamento. O que é esse meu elemento de deslocamento aqui, o meu dr? Dr, pensa, R é a posição, dr é o diferencial da posição, não é isso? Então, é a tangente, ó, ao caminho, é a inclinação da reta tangente ao caminho ali. Então, esse aqui é o meu vetor dr, tá? Então, olha, neste ponto e nesse outro ponto que eu desenhar, o meu dr está exatamente aqui. E neste outro ponto que eu desenhei, meu dr está exatamente aqui. E no ponto 2, meu dr está aqui, ó, tangente à minha trajetória. Faltou desenhar aqui minha força F2, por exemplo. Então, o trabalho, pessoal, seria computar essa integral, seria computar esse somatório, olha. Pega o produto escalar de F1 com esse dr. O que é o produto escalar? O módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. E vai computando ponto a ponto, ó. Faz o produto escalar aqui, faz o produto escalar aqui, faz o produto escalar aqui. Você vai fazer isso desde a posição 1 até a posição 2. Então, é como se eu estivesse somando uma série de produtos escalares, que nada mais do que você olhar, né, a projeção de um vetor e outro. Então, é como se você estivesse somando todas essas contribuições. Por isso que o trabalho é uma grandeza escalar, porque toda vez que você fizer o produto escalar aqui, né, de F com esses DRs, você vai ter justamente um número, não é verdade? Que pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo da direção ali relativa entre a força e o deslocamento, tá? Então, essa é a definição de trabalho. Em coordenadas cartesianas, como é que eu computaria o trabalho de uma força, então? Tá? E só para facilitar, dependendo do tipo de exercício que vocês podem encontrar. Então, o trabalho seria igual a integral. O que é a força? A força é um F de x na direção y, combinado com F de y na direção j, combinado com F de z na direção k, não é isso? A força está lá tridimensional no espaço. Então, o produto escalar com dr. O que é dr? É um deslocamento infinitesimal dx na direção y, dy na direção j e dz na direção k. Então, calcular o trabalho nada mais é do que você resolver essa integral. Integral de f de x, que você resolver a integral de fx, de f de x dx, onde x varia de x1 até o x final, né, do x inicial até o x final, combinado com f de y, dy, do y final até o y inicial até o y final, combinado com f de z, dz, do z inicial até o z final, né? Então, a gente podia representar aquela minha forma tridimensional aí em coordenadas cartesianas. Tudo bem? Agora, o nosso próximo passo, pessoal, é deduzir um teorema super importante que é chamado de teorema do trabalho energia cinética. Então, já definimos trabalho, agora vamos prosseguir. Então, olha, vocês vão ver que isso é justamente um resultado que vem lá da segunda lei de Newton, simplesmente de uma manipulação matemática da segunda lei de Newton. Então, vamos lá, ó. Na segunda lei de Newton, força é resultante, lembrem que a gente está tratando de forças dependentes da posição,
é massa vezes aceleração, né? Onde a aceleração é o meu dv dt. Se eu quiser, então, computar o trabalho exercido por essa força, né, F de R, do ponto 1 até o ponto 2, né, como se fosse meu ponto inicial até o meu ponto final, aqui, então, o trabalho vai ser justamente a integral de F, que é esse, né, meu fator aqui, escalar dr, onde os meus limites vão desde o ponto 1 até o ponto 2, tá? Aqui eu vou fazer uma série de manipulações, tá, gente? Notem que a gente sabe que velocidade é dr dt. Então, se eu quiser saber só o dr, ó, né, vulgarmente eu posso, né, falar que eu estou multiplicando cruzado, embora seja mais formal do que isso. Então, eu vejo que o meu elemento dr, ó, dr é v dt. Então, onde tiver dr aqui, eu vou substituir por v dt, tá? Então, eu vou ter que o trabalho, para eu levar minha partícula de 1 até 2, sujeita a essa força F de R, vai ser igual a m dv dt escalar v dt, certo? Aqui, ó, escalar v dt. Agora, eu vou manipular essa expressão que está entre colchetes. Note o seguinte, pessoal, a derivada em relação ao tempo de um produto escalar entre dois vetores velocidade vai ser o quê? Vai ser esse, né? Vai ser a derivada desse escalar esse, mais esse escalar a derivada desse. Não é isso? Ó? Então, se eu for fazer a derivada do produto escalar entre dois vetores iguais, velocidade, isso aqui vai ser igual a 2 vezes dv dt escalar v. Só que, o que é o produto escalar entre dois vetores iguais? É essa grandeza ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser dv ao quadrado dt. Ou seja, então nós concluímos que o trabalho do ponto 1 até o ponto 2, ó, tô querendo modificar essa expressão, tá, pessoal? Vai ser igual a... O que significa dv dt escalar v? Então, ó, dv dt escalar v é justamente, eu passo 2 para lá, dividindo, vai ser justamente dv ao quadrado dt dividido por 2, né? E aí tem a minha massinha aqui que eu preciso continuar com ela. dt. Então, o trabalho do ponto 1 até o ponto 2 vai ser... O que significa isso aqui? O que é a integral de dv ao quadrado dt e fazer essa integral no tempo? É a mesma coisa eu te perguntar o seguinte: qual que é a integral de d cosseno de x, de d cosseno de x dt, dt? Então, essa integral é justamente o cosseno de x, né? Porque a integral da derivada é a própria função, não é isso? Nos limites de integração específicos, tá? Então, essa integral vai ficar justamente meio de m que multiplica v ao quadrado nos limites de integração, que é uma velocidade inicial, que é o v1, até uma velocidade final, que é o meu v2. Tá? Então, o que eu concluí, pessoal? Que o trabalho para essa partícula ir de 1 para 2 sobre a ação de uma força, sob a ação de uma força que depende da posição, esse trabalho corresponde a isso aqui, ó. Meio da massa da partícula vezes a velocidade lá no ponto 2, que é a velocidade final, ó, dessa partícula, menos meio vezes a massa, velocidade inicial, velocidade no ponto 1 ao quadrado, tá? Então, nós vamos define-se essa grandeza, meio vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado, como, vou representar pela letra T, que é energia cinética. Então, o que significa meio de m V2 ao quadrado? Quer dizer, qual que é a energia cinética da partícula aqui no ponto 2. Energia cinética, então, ó, é só fazer essa conta, é uma grandeza escalar, ó, meio de m
V ao quadrado. Isso aqui vai ser dado em joules também, tá? É uma energia que está associada ao movimento, à velocidade. Então, eu acabei de concluir que o trabalho entre dois pontos, ponto inicial e o ponto final, vai ser dado por uma variação dessa energia cinética da partícula. Vai ser igual a T2 menos T1, ou seja, uma variação da energia cinética da partícula. Esse é então denominado o teorema do trabalho energia cinética. O que significa isso, pessoal? Que se você calcula o trabalho da força resultante, tá? Sobre uma partícula, lembra que esse aqui é o trabalho, aquela minha força F é a minha força resultante, tá? Vamos supor que eu calculei o trabalho dessa força resultante sobre uma partícula entre dois pontos e encontrei que o trabalho foi positivo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a energia cinética da partícula aumentou. Então, a velocidade no ponto 2 é maior do que a velocidade no ponto 1, já que a gente está considerando as massas constantes, tá? Fiz a conta do trabalho durante uma trajetória feita pela força resultante e vi que esse trabalho foi negativo. Então, o que significa isso? Significa que o sistema perdeu energia cinética do ponto 1 para o ponto 2. Então, a velocidade no ponto 2 é menor do que a velocidade no ponto 1. Ok? Isso, gente, não sei se vocês estão conseguindo perceber aqui o que eu quero mostrar para vocês, mas isso é totalmente análogo ao processo das leis de Newton. Então, lembra lá das leis de Newton, onde a gente fazia o diagrama de corpo livre? Não é isso? Ó? Imagina que você tem aqui uma partícula e vamos supor que essa partícula está sujeita a uma força F, e essa partícula vai sofrer um deslocamento. Ela vai sair da posição inicial lá, que é a origem, e vai para uma posição final. O que você sabe me dizer das leis de Newton, especificamente? Ó? Você olha para essa partícula, você vê que a força resultante é a força F, né? E você sabe que essa força F vai produzir uma aceleração. Vamos considerar que essa partícula está em repouso aqui no ponto 1, tá? Você sabe que ela vai acelerar e vai aumentar a velocidade dessa partícula, tá? Então, a velocidade na posição final é maior do que a velocidade na posição inicial. Isso é de lei de Newton. Como é que eu posso olhar isso do ponto de vista de energia? Então, ó, está atuando uma força F e a partícula sofreu um deslocamento. Esse deslocamento aí é justamente esse ΔX aqui, né? Que vai ser positivo, XF menos X1. Então, o trabalho que foi exercido por essa força é justamente, né, se eu resolver essa integral, no caso a força aqui vai ser constante, vai ser F que multiplica o meu ΔX. Quando eu olhar isso, ó, a força ela tem exatamente o mesmo sentido e a direção do meu deslocamento, esse trabalho vai ser positivo. E o que eu vi do meu trabalho, teorema do teorema do trabalho e energia cinética? Toda vez que o trabalho total for positivo para uma partícula, né, sobre uma partícula, a velocidade dela aumenta. Que é exatamente o que a gente concluiu simplesmente lá das leis de Newton. O oposto também se aplica. Ó. Imagina que agora eu tenho uma partícula que tem uma dada velocidade inicial nesse ponto, tá? Ela tem uma certa velocidade inicial e ela está aqui na origem, na posição x1. Ela vai sofrer a ação de uma força de retardo, que é uma força que aponta para trás, e está indo em direção, né, o deslocamento dela está para frente, ela está indo em direção ao ponto 2. Né? Mas a força resultante está para trás. O que eu sei das leis de Newton? Eu sei que a velocidade está para frente, mas o corpo vai acelerar para trás, né? Porque a força resultante está para trás. Então, quando eu tenho aceleração e velocidade em sentidos contrários, esse vai ser um movimento retardado. Então, eu sei que a velocidade da minha partícula vai diminuir, simplesmente olhando o diagrama de corpo livre, tá?
Mas quando eu olho em termos do formalismo de trabalho e energia, o que que eu vejo? Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho vai ser integral da força, né, escalar deslocamento, só que agora a gente tem a força para trás e o deslocamento para frente. Então, os vetores são contrários aqui, esse ângulo é 180 graus. A gente vai verificar, então, que o trabalho, ele é negativo neste caso. Toda vez que o trabalho da força resultante é negativo, o que que acontece com a velocidade? Diminui, como a gente viu anteriormente.